Com o surgimento do método científico, mais uma vez caminhando na história, nós vamos ver que houve, em um dado momento, alguns questionamentos do que era científico e do que não era. Como a ciência realmente fazia para ampliar o nosso conhecimento. E houve um grupo de eminentes cientistas que se reuniram na Áustria em torno de 1922. Esse grupo ficou muito conhecido como o Grupo de Viena, e porque eles se reuniam em Viena, na Áustria. O que eles estavam fazendo? Olha, eles resolveram tentar explicar como que o homem conhecia a coisa, o que era realmente científico. E eles viram que o motor, ou o que nós usamos até hoje para descobrir as coisas, é a indução, é a ferramenta principal para a gente descobrir as coisas. O que é a indução? A indução é quando eu tenho experiências particulares e delas eu posso generalizar, conhecendo ou escrevendo leis naturais, ou eu consigo expressar, sintetizar coisas particulares como se fosse uma generalização. E esse é um princípio fundamental da indução. E quando a gente faz dessa forma, a gente consegue pegar casos particulares e explicar, nós verificamos se as nossas hipóteses elas são corroboradas ou não. O Círculo de Viena deu ao nome disso de princípio da verificabilidade. O que significa? Cada experiência que o homem faz, cada pesquisa científica, ela vai explicar um determinado ponto da ciência. E aquele conjunto de pontos, aquele conjunto de experiências vão dar uma explicação maior para as coisas. Esse é o princípio da indução. Mais tarde veio Karl Popper, um outro eminente cientista e filósofo, e disse, olha, para ele o motor, o que impulsiona a ciência não seria a indução, seria a dedução. A dedução é um pouquinho diferente da indução. A dedução eu parto de coisas que eu já conheço, que são as premissas, e tiro uma conclusão das premissas. Então, para o Popper, a dedução era o motor da ciência, é quem impulsionava a ciência, diferente do Círculo de Viena. Mas o Popper também acreditava que tudo deveria passar pela experiência. Deveria ser possível criar um experimento para corroborar se as hipóteses acontecem ou não, e para ele tudo que é científico deveria necessariamente ir para a experiência. Só que o Popper ele fez uma inovação. Ele disse que, como o Círculo de Viena estava propondo, ele na realidade era verificar se a hipótese acontecia ou não. O Popper, o que ele considera científico é um pouquinho diferente. O que ele faz? Ele considera que você, para provar que uma coisa ou corroborar que uma coisa é realmente científica, você teria que conseguir realizar um experimento que fosse capaz de apontar os erros possíveis. Ou seja, você teria que construir, na realidade, um experimento que tivesse chance de falsear a sua proposta ou a sua hipótese. E ele criou o que é chamado de princípio da falseabilidade. Então, o Círculo de Viena criou o princípio da verificabilidade. O Karl Popper, o princípio da falseabilidade. Qual que é a diferença entre eles? Eu tenho uma hipótese, crio um experimento para verificar a hipótese. O Popper, não é só verificar. O Popper, você tem que criar um experimento capaz de não só verificar, mas se tiver um erro, aquele seu experimento tem que ser capaz de mostrar esse erro, ser capaz de mostrar se é falso ou não, para que ele reconheça que realmente isso seja científico. Aí está a diferença entre o princípio da verificabilidade e o princípio da falseabilidade. Um baseado na indução, o outro baseado na dedução.